Boas, meus amigos, bem-vindos a mais um vídeo! E hoje vamos ter aqui uma aula, uma espécie de mini masterclass, se quisermos ver. Vai ser uma aula se calhar um bocadinho longa, mas a ideia é passar-vos conhecimento para poderem avaliar corretamente tipsters e serviços para detectarem coisas fraudulentas, enfim. É uma aula de educação, uma aula para vos ajudar. Por isso, peguem aí no papel e caneta, tirem algumas notas se for preciso. Claro que depois podem rever o vídeo, não é? Mas realmente vou-te falar de muita coisa. Então, vamos lá. Avaliação do tipster ou serviços de tips. Primeiro, será que é um bom tipster, não é? São questões que vocês costumam fazer, não é? É normal, uma pergunta deste género. Será que ele é um bom tipster, etc. Será que compensa pagar pelo serviço? Lá está, depende depois também muito da vossa banca. Será que é um serviço fraudulento, não é? Porque infelizmente existe muita coisa. Eu acho que são questões perfeitamente óbvias que podem fazer relativamente a tipsters ou serviços de tips, não é? E agora poderão não saber responder a estas perguntas, ou se souberem, ótimo. Eu hoje vou-vos passar toda esta informação que eu acho útil e depois no final vamos tentar responder outra vez a estas perguntas, não é? E espero que já consigam dar assim uma resposta mais elaborada, não é? Vamos começar então. Então, primeira coisa, isto tem vários tópicos, mas vamos analisar o registro do tipster. A primeira coisa é a parte mais visual, não é? O que é que ele passa cá para fora. E logo, um ponto muito importante, onde logo se calhar 80% deles falha logo, ou 90% ou mais disso, tem registro de apostas. E atenção, quando eu digo registro de apostas, é um registro lá em um Excel, um website, algo à prova de manipulação, algo que está disponível 24 horas por dia. Porque é fácil de fazer um registro de Excel, não é? Só com os greens. Quer dizer, esse registro está disponível para vocês consultarem a qualquer altura. Não é? Eu falei de Excel, mas pode ser um website, tá bom? Mas mesmo o website tem que se ter cuidado, depende do website, etc. Enfim, e aqui é logo. Se ele nem sequer faz um registro das suas apostas todas que fez desde o início da criação de serviço, meus amigos, fujam. Não há desculpas. Pouco profissionalismo, possível burga, amadorismo, não interessa. Logo aqui vocês se calhar eliminam logo para aí 90% dos serviços de tips. E serviços de tips e tipsters, porque eles não fazem nenhum registro. Logo aqui vocês podem mandá-los todos dar uma volta. Agora, se quiserem continuar a gastar dinheiro com coisas que vocês nem sabem o que é que andam a fazer, não têm um historial desde o início, pronto, o dinheiro é vosso, não é? Mas realmente, não faz sentido. Se não têm registros, fujam, não interessa, são amadores. Pode custar 5 euros, pode custar 1000 euros. Se não tem o registro, burla, amadorismo, pouco profissionalismo. Existem também maneiras online de evitar registros fraudulentos. Muitos deles vocês já conhecem. Principalmente eu acho que muitos de vocês gostam da Blogobet. Eu também tenho uma conta no Blogobet, mas não é uma conta que vende tips. É o que eu chamo, é uma espécie de conta de papel, uma conta de diversão minha. E não tenho interesse em divulgar, por acaso. E depois também tem a Piquio, que é um serviço que eu gosto mais do que a Blogobet, porque a Piquio tem uma coisa muito boa relativamente à Blogobet, que é vocês podem exportar o registro das apostas todas desse tipster para Excel e fazer análise. E é uma das coisas que a Blogobet não permite, é ter acesso ao registro da pessoa. Tem aquelas estatísticas do registro, mas vejam, eu já estive a ver a Blogobet. A Blogobet só detecta alguém fraudulento se alguém fizer denúncia, ou seja, alguém pode estar a fazer coisas fraudulentas, mas passa despercebido. Só quando alguém quando há mais que um reporte desse serviço ou das tips, é que depois eles agem. Por isso, não é assim tão correto, a meu ver. A PIC eu gosto mais porque se eu quiser pego no registro, faço as análises e pronto, vejo logo se é um bom registro ou não. Já por não falar que eles lá fornecem muito mais informação. Eu já falei disto da Blogobet e do PIC quando falei, tipo, calcula o teu valor P, a parte mais estatística, hoje não vou entrar tanto por aí, tá bom? Pronto, primeiro ponto, ter registro de apostas, não esqueçam. É uma porcaria a pessoa. O historial do registro. Ok, tem o registro, vamos ver então esse historial. Porquê? Qualquer serviço com poucos meses de serviço ou volume de apostas baixo é um risco. Não é? Vejam, eu tenho aqui uma regra genérica que é cuidado com alguém que tem menos de 500 apostas e menos de 6 meses de operação. Eu, no mínimo, para um registro de um tipster, eu quero no mínimo, e vocês deviam exigir o mesmo, 1000 apostas, um registro limpinho de 1000 apostas. Parece-vos muito? Pois é que já vão ver depois a influência, não é? Da variância. Um registro muito pequeno não vos diz nada. 100 apostas não vos diz nada. 200 apostas não vos diz nada. E se vocês ficam convencidos com esse tipo de registros amadores, meus amigos, lá está.
Depois não se queixem que são enganados, tá bom? Por isso, o historial é que vocês querem uma amostra grande de apostas. Continuando, no registro. Vou-vos dar aqui um exemplo. Se num mês, primeiro mês de serviço, tem 40% de yield e em 70 apostas, por exemplo, podem estar seguros que é variância em ação. Meus amigos, um mês não diz nada do serviço. Lá está. 70 é ótimo ver que começou bem. Mas com o tempo, e eu vou pegar neste conceito de yield que vocês confundem muito, se calhar com o ROI, e vou perder algum tempo a explicá-lo. Mas lá está, é a questão. Vocês não podem tirar conclusões com amostras pequenas de apostas esportivas. 70 apostas não é nada. Se calhar se for um registro vosso, vocês ficam felizes. Ei, em 70 apostas tive um yield de 40%. E esse yield não é a mesma coisa que o ROI, não é? Já vos vou explicar. Mas estão a ver? Não podem. Por isso tem que dar tempo. O serviço tem que amadurecer. Tem que ter um registro extensivo. No mínimo 1000 apostas, é o que eu vos aconselho. E vejam, esta dica serve para os que procuram este serviço, mas também serve para os serviços, para quem quer criar serviços, percebem? Se querem ser pessoas decentes nesta área, não é? Experimentem. Ainda tenho aqui muito mais coisas para vos dizer, tá bom? Vamos lá, continuando. Então vamos lá ver a diferença entre o ROI e o yield, que vocês confundem. O ROI, Return on Investment, é a medida do quanto a vossa banca aumenta num período de tempo. Ou seja, a minha banca tive um ROI de 50%, ou seja, a vossa banca começou com 100, ficaram com 150 ao final do mês, não é? O yield já não, é o lucro por euro ou dólar investido, return per invested. Estão a ver? O ROI tipicamente aumenta com o tempo. Se o tipster for bom, a vossa banca vai aumentando. O yield é diferente, porque o yield é uma medida da eficiência das apostas. Qual é a percentagem que eu consigo transformar por cada euro investido em lucro? Estão a ver? Também podemos ver pela fórmula, é muito simples. O ROI, os lucros totais, né, que vocês têm sobre a banca inicial. Vejam, o termo, o denominador, o termo pelo qual é dividido é um termo constante. Este valor nunca muda, não é? O que se altera são os lucros totais que vão aumentando face à banca inicial, pois vocês têm o ROI, claro, vezes 100% se quiserem pôr em porcentagem, como é óbvio. Já o yield, vejam que não é assim. O yield é os mesmos lucros totais, mas sobre o total investido, o turnover. Aliás, muitas vezes até grandes serviços, marcas brancas, pedem-vos o turnover, não é? Pedem quanto dinheiro é que vocês fazem, gerem, não é? No mercado, quanto é que dinheiro é que vocês rodam no mercado, não é? E este total investido não tem nada a ver com a banca inicial, não é? A banca inicial, por exemplo, é 100 euros, mas se eu fizer 1000 apostas e a minha stake é de 10 euros, não é? Eu tive um turnover, não é, de 10.000 euros, estão a ver? E esse é o valor. Já estão a ver que o yield é algo que vai tender, porque o denominador, a parte inferior, vai tipicamente está sempre a aumentar, enquanto os lucros podem aumentar, descer, ou seja, o yield vai tender para um valor. À medida que o tempo passa, este yield elimina um pouco a variância inicial e depois vai tender para um valor, não é? Por isso é que depois vão ver que não faz sentido ter yields elevados no longo prazo, ok? Então recapitulando, o ROI, que é que percebam isto de uma vez por todas. O ROI, não confundir com o yield, muito importante, não é? Já viram a diferença. O ROI é a medida de crescimento da banca num período de tempo. Depois o ROI pode ser útil, mensal, anual, para terem uma ideia também do tamanho da vossa banca, o volume das apostas, etc. É sempre uma medida interessante. Podemos, por exemplo, ter um yield de 5%, o que é um ótimo se tiverem um yield de 5%, mas ter só 2 apostas por semana. Eu pessoalmente prefiro ter um yield se calhar mais baixo, mas ter um volume mais alto de apostas, não é? Porque veja, vamos só que eu tenho 2 apostas por semana ou 2 apostas por mês, por exemplo. No mês que correr mal, porque há coisas que vão correr mal, vocês podem perder as 2 apostas, depois têm que esperar um mês para depois fazer essas apostas novamente. Por isso vocês também querem um serviço que tenha um número aceitável, se calhar, de apostas, não é? Eu prefiro realmente um yield se calhar mais baixo, se calhar 4%, vamos supor, mas ter uma relevância estatística para evitar aquilo das amostras pequenas. Vou-vos dar um exemplo aqui de um gráfico de ROI, por exemplo. Vejam, a banca inicial a 0% e o ROI, esta linha azul, foi subindo. E vejam, o ROI tem períodos em que também descemos. Estão a ver? Em que se perde, estamos numa sucessão má, mas depois sobe. Mas a tendência
que acaba por ser este expected value que eu pus aqui, não é? Esta linha de tendência, é ir subindo. E vejam, o ROI dele é 212, parece um valor enorme, não é? Pronto, fez duas bancas mais ou menos, não é? Começou em 0 e foi para 200 e tal. Depois o yield, vejam como é sempre um número pequenino. E isto é um registro com 6.700 apostas. Teve um 13,7%. E tem um drawdown, que é algo que vocês às vezes não ligam muito, e também vamos falar um pouquinho, que é este máximo drawdown. É uma diferença entre o pico máximo e o pico, e depois o mínimo. É a sequência má, a pior sequência. Quanto é que foi? E a pior sequência dele foi 16% da banca. Pronto, estão a ver? Ou seja, se fosse uma banca de 100, tinha perdido na pior sequência se calhar 16 euros. Estão a ver? E isto é importante às vezes para também ter uma medida do quão volátil é este registro, né? Se quisermos pensar assim. Pronto, o ROI, percebem que a tendência, se for um bom tipster, é sempre a subir. Vamos ver agora o yield. O yield, para já queremos um yield positivo. Mas isto é interessante porque na Blogobet vem isso, aparece o yield. Não se esqueçam que no mercado existe este survivorship bias, que é os que vão resistindo, os que vão sendo realmente bons, mantêm-se no mercado. Os que são maus, normalmente há aqueles que enganam muito porque trabalham com amostras pequenas de apostas, mas quando aquilo começa a tender realmente para o yield negativo deles, porque eles não são bons, eles apagam o registro e começam outro. E só ficam no mercado aqueles que realmente aparentemente ganham, e dá a ideia que todos estão a ganhar dinheiro com isto, o que é mentira. A verdade é que se calhar, sei lá, 100 poderão estar a ter um bom registro, mas já se calhar 1000 milhões tiveram um registro negativo e estão sempre a fazer reset aos seus perfis, ou estão sempre a fazer reset ao seu Excel, ou estão sempre a, ok, este serviço foi abaixo, vamos abrir outro serviço fraudulento mais à frente, damos uma nova imagem, porque realmente é muito fácil criar serviços de apostas. Mas enfim, estão a ver? Mas para já vocês olham para o tipster, para os resultados, e querem um yield positivo, não é? Como é óbvio. Cuidados a ter com o tipster e o seu yield, não é? Se ele fizer publicidade que tem mais de 10% no longo prazo, viram aquela amostra de 7.000 ou o que é que foi? Não é impossível, mas é muito suspeito. Vejam, um yield de longo prazo de 10% é muito bom mesmo, é muito bom. E implicaria que ele tinha uma vantagem bastante elevada relativamente ao mercado, o que não é fácil, não é? Não é fácil porque estava sempre a fazer dinheiro, se calhar, com as casas profissionais, não é? E muito dinheiro mesmo, um yield de 10%, muito dinheiro mesmo. Agora, claro que se ele disser que tem um yield de longo prazo, ou virem um yield de longo prazo, tem, sei lá, vamos supor que ele tem 10.000 apostas e tem um yield de 30%. Meus amigos, desculpem lá, para mim é um scammer óbvio. Não vão nessas cantigas, não fazem. Por isso é que eu estou-vos a dar aqui algumas referências. A maior parte dos apostadores profissionais, este yield de longo prazo, no máximo se calhar bate ali nos 10%. Estão a ver? Não mais do que isso. Se tiver superior, ou é porque a amostra é muito pequena, ou então é porque é um scammer, obviamente. E depois, se apresentarem resultados tipo em unidades, vejam, vocês não querem saber as unidades, vocês querem saber o yield, o ROI, querem saber coisas concretas, não é? Odds médias, etc. Mas quando diz, eu ganhei 10 unidades, o que é a unidade? A unidade é que fração da banca? Como é? Estão a ver, falta muita informação para vocês poderem analisar corretamente. Por isso é que vocês têm que ter um registro para poder avaliar corretamente este tipo. Se ele não tiver, fujam, tá? Vou-vos mostrar uma curva de yield. Aquela história. Eu fui pegar isto, é uma parte financeira, mas a ideia é a mesma. Maturidade, pensem em maturidade do tempo, não é? Que vai passando, vai aumentando. E o yield ao início tem muita variância, não é? Ainda tem pouco tempo. Depois, à medida que o tempo passa, como aquele volume de apostas, não é? Como o volume investido vai sendo cada vez maior, aquele denominador vai sendo tão grande relativamente ao lucro, que pode ser positivo e negativo, vai variando, não é? Tem mais variância. Então a tendência é o yield tender para um valor qualquer. Se ele for bom, será um valor positivo. Se ele for mau, vem cá para baixo. Esqueçam, não é? Não há maneira. Se ele for mau, o tempo revela toda a porcaria que ele é. Tá bom? Pronto. Yield e ROI é muito importante. Eu foquei-me aqui um bocadinho. Quero que percebam este conceito de uma vez por todas. Vamos lá, continuando.
Outro conceito, eu não falei aqui muito, mas hoje vou dar especial atenção, que é para vocês também verem nos registros, se eles tiverem, especialmente, por exemplo, no Picchio, né, podem extrair o registro de Excel, ou se tiverem o registro de Excel do Tipster, podem calcular este Profit Drawdown também dessa pessoa. E algo que é interessante vocês verem, nem todos oferecem, mas é uma análise que vocês podem fazer. É a perda do último máximo mínimo, percentagem mais ou menos. Veja, eu peguei aqui também na parte de investimentos, tem um pico, tem um mínimo, depois tem aqui um drawdown, isto fica um valor em percentagem. Qual é o valor ótimo de percentagem? É assim, não há assim, depende também muito das estratégias, não é? Por exemplo, se trabalharem com odds altas é normal que tenham variações maiores, mas quando têm ganhos, também ganham mais, não é? Agora, se for alguém que trabalha com odds muito baixinhas, estes drawdowns também vão ser mais pequeninos, porque eles estão a jogar com a probabilidade do mercado. É provável que ganhem muitas vezes, né? Mas depois já sabem, temos aquele conceito, tem que ter uma odd mínima suficiente para bater a odd da percentagem de acerto, não é? Que já falei nos vídeos de gestão banca. Mas lá está, se eles também não perceberem o que é isto do drawdown, não é? Se não perceberem qual é esta variância máxima que o seu registro tem, eu acho que também revela algum amadorismo e possivelmente não sabe lidar com o risco das suas apostas. Lá está. Isto é um conselho que dou para quem quer analisar e quem quer adquirir um serviço, como também os próprios serviços têm que saber estas coisas. Está na altura de vocês também aprenderem, não é? Como é que querem prestar um bom serviço às outras pessoas? Não estou a perceber, não é? E vejam, mesmo com o método locativo, temos sempre aqueles períodos de perda, aqueles drawdowns, viram aquele gráfico de ROI, não é? Que descia em alguns metros e depois subia. Ele vai subir se estiver a fazer bem as coisas, não é? Por isso é sempre bom termos. Queremos saber o máximo de lucro, tendo em conta este drawdown, tendo em conta, olhando para o historial, espera lá, houve aqui períodos mesmo negros em que as coisas não correram bem, tá bom? Pronto, este é o primeiro capítulo, vamos analisar os resultados do Tipster, profits, ROIs, yields, o registro, coisas que rapidamente vocês devem ter mais ou menos acesso e poder fazer a vossa avaliação. Agora, podemos ir para uma parte, se calhar, um pouquinho mais qualitativa e vamos ver então se realmente estes Tipsters são legítimos. E como é que podemos fazer isto? Vou dar aqui algumas sugestões. Reviews, vale o que vale, não é? Uma pesquisa Google sobre o Tipster, muito fácil. Às vezes digo eu, quando tenho dúvidas, vou ao Google, ponho qualquer coisa lá e vejo o que é que aparece. E às vezes, se vocês fizerem uma pesquisa sobre alguém, ou às vezes encontram artigos se calhar a comentar coisas fraudulentas dessa pessoa, outras coisas também se calhar a dizer bem, enfim, é importante que façam a vossa investigação antes de aderirem, porque às vezes há aquela coisa, vocês têm um amigo e o amigo diz que está num serviço tal e é muito bom e recomenda-vos. Ele é muito vosso amigo, não é? Mas façam sempre a vossa investigação, tá? Eu acredito que ele não vos queira mal, não é? Sei lá, amigos, negócios à parte, não é? É o que se costuma dizer. Por isso, cuidado, tá bom? Eu acho que devem sempre agradavelmente céticos e defensivos no que toca a investir o vosso dinheiro. Porque, vejam, meus amigos, isto é um compromisso, isto é dinheiro, vocês vamos supor que o Tipster cobra, sei lá, 20 euros, ou 5 euros, ou 10 euros. Vocês às vezes não dão importância ao valor que pagam, 5, 10 euros. E agora eu faço-vos a questão. Se vocês forem na rua, cheguem só ao pé de uma pessoa e dizem, olha, dá-me 5 euros. A pessoa vai-vos dar 5 euros? Não, pois não. Então porquê é que haveria de dar, não é? Então para que é que vocês dão assim tão livremente 5 euros, 10 euros a pessoas que não têm legitimidade para apostar, que possivelmente estão-vos a enganar? O dinheiro não vos custa. Então se não vos custar a vocês, também não ia custar aos outros. Então os outros facilmente vos podiam dar na rua 5 euros, não é? Olha, dá-me aí 5 euros. Obrigado, és um companheiro e tal. Pronto, vais-te embora. Mas não é isso que acontece. O mundo real não é assim, não é? Acordem, não é? Isto não pode ser assim. Enfim. Também existem plataformas de avaliação de serviço. Eu vou falar de algumas delas. Acho que é interessante verem só. E também, se for um serviço assim internacional, é provável que eles tenham lá um review. O Smart Betting Club e o Church of Betting. Pronto. Podem ir lá ver. Não é coisas que eu utilizo, mas aliás, eu não utilizo nenhum serviço de tipos. Eu crio as minhas próprias tipos, mas pronto. Cuidado, né, com este tipo de coisas. Não sei até que ponto às vezes não poderá haver também uma influência, mas estes dois têm uma boa reputação. Por isso é que eu falei destes dois, tá bom? Agora, cuidado com páginas de Facebook, Instagram, TikTok. Meus amigos, qualquer um pode criar algo fraudulento um dia. Eu não digo, qualquer um de vocês pode criar. Cuidado com estes reviews de Facebooks e de Instagrams e TikToks. Quer dizer, é muito fácil criar uma paginazinha dessas e
depois de ter lá, sei lá, dizer a alguém bem. Se for, por exemplo, um grupo de pessoas, facilmente podem criar testemunhos falsos e coisas desse género, não é? Pá lá, não sejam ingênuos, pá, isto é um amadorismo extremo. As redes sociais hoje em dia são utilizadas por todas as empresas. Pá, mas façam uma investigação mais a fundo sobre o serviço, sobre o que é que está por trás. Enfim, eu vou-vos dar aqui vários pontos, por isso é que eu disse para apontarem com papel e caneta, tá bom? Vamos a outras coisas, afiliações. Esta parte é muito interessante. Os tipsters, estão afiliados a alguém? Isto é a velha questão entre apostador ou empresário. Meus amigos, há realmente apostadores profissionais e há o que eu chamo empresários de apostas. E apostador não implica ser empresário, nem empresário implica ser apostador, mas os dois podem coexistir e ser a mesma coisa. Mas, da minha experiência, o que me diz é que há muitos empresários de apostas. Aliás, recentemente, até diria esta semana, eu se calhar considero a pessoa em si um empresário. Ele não é um apostador profissional, atenção. Pronto, vimos que se calhar utilizava métodos menos corretos, até depois houve aqui uma grande discussão, não é? Se calhar até coisas ilegais, não é? Como é óbvio. Mas, onde é que está o historial que é um apostador profissional? Onde é que está um registro? Eu não vi nada disso, percebem? Por isso, é um empresário, não é? Que ganhar dinheiro à vossa pala e ponto final. E depois o produto em si não parecia grande coisa também, não é? Depois há os apostadores, tá bom? É importante perceberem isto e estes apostadores também podem trabalhar com marcas, não é? Pode existir um motivo especial para darem apostas. Vou dar um exemplo disto. Imaginem, isto acontece muito no Facebook. Há páginas de apostas, sei lá, parceria com eu vejo isto muito no estrangeiro, com a 365. Todos os dias estão a dar tips, todos os dias. E a ideia é, dão a tip, vocês apostam, usam o link dele, vai logo parar a BetSlip, não é? Vocês apostam, quem não puder apostar tem que se registar e está ali a cadastrar centenas de pessoas todos os dias. Aquilo é uma pipa de massa, tá? Vejam, se eles ganharem a aposta, vocês ficam todos contentes e trazem mais amigos, não é? Como é óbvio. Se eles perderem a aposta, não há problema, foi azar, não é? Mas nunca se esqueçam, quem trabalha com as afiliações ganha sempre dinheiro nas comissões que quando vocês perdem. Existe sempre um incentivo enorme de estar-vos sempre a dar tips, sempre, e a cadastrarem-se pelos links. Eu não estou a dizer isto, não tem mal nenhum, eu só estou a dizer que existe ali uma barreira muito fina entre uma pessoa decente, né, e uma pessoa indecente. A pessoa indecente é aquela que está sempre a chutar tipos todos os dias, sem qualquer análise, é os palpites de café, não está a pensar no vosso bem-estar, não é um serviço profissional, tá bom? É só isso. Normalmente os serviços profissionais são bastante contidos nas suas apostas, procuram o valor no mercado, tá bom? Por isso cuidado com esta história das afiliações. E outra coisa nas afiliações é os reviews suspeitos, falsos. Reviews de parceiros, por exemplo, alguém tem um serviço e, sei lá, tem um parceiro que ganha uma comissão por promover o serviço dele. O testemunho dele não serve de nada, não é? Tem parte interessada no serviço que ele vende. Isto acontece a pontapé nas afiliações, não é? E nem precisa de ser nas apostas. O testemunho dele não me serve de nada. Ou então coisas forjadas, testemunhos, vão buscar fotografias de pessoas lá, aquelas bases de dados, e fazem testemunho, olha o Manel, este serviço é muito bom. Ou então comprar mesmo, reviews, também há sites que vendem para dar testemunhos falsos, Instagram, YouTube, Facebook. Há muita porcaria. Cuidado com estes, às vezes, empresários que estão muito ligados à parte do marketing digital, tá bom? Que não têm nada a ver com apostadores. Tenho a certeza que sejam legítimos. Outra coisa, nem todos fazem isto, mas é interessante. Têm garantias. Garantia de satisfação. Claro que a maior parte diz que não, não é? A maior parte diz que não. E a garantia de satisfação também é uma ilusão. Porquê? Isto também acontece no marketing digital. A ilusão de segurança. Ok, experimenta por X dias, se não estiver satisfeito, devolve-te o dinheiro. O que é que acontece com as garantias? Muitas vezes as pessoas entram, têm a falsa sensação de segurança que têm uma garantia, e depois passa o tempo de trial, não é? E esquecem-se simplesmente e eles já lá vão debitar. Aliás, muitos destes serviços de subscrição muitas vezes dizem tem 7 dias ou uma semana, mas tens que dar já o cartão de crédito ou algo do género, e passado esses 7 dias, se tu quiseres, tens que fazer manualmente o cancelamento, não é? E o que acontece muitas vezes, as pessoas esquecem-se. Se calhar alguns de vocês já passaram por isso, não é? Por
Por isso, cuidado com esta ilusão de segurança. E outra coisa, vamos supor que o tipster dava uma garantia, o que já não é mau, é melhor do que não dá nada. Um trial de uma semana. Não faz muito sentido, não é? Por causa da variância das apostas. Eu seria muito cético relativamente a este serviço, mas claro que prefiro ter um bocadinho de experiência, se calhar, sobre o serviço do que não ter nada. Por isso as garantias tem muito que se lhe diga, mas enfim, idealmente para mim era um mês, era um bom sinal, mesmo que insuficiente para avaliar a qualidade de serviço, porque depende do volume das apostas. Quase ninguém, eu não conheço, acho nenhum serviço de tipos que dê a um período de trial de um mês, não é? Até porque eu acho que as pessoas depois pensam que ia acontecer isto, que é, ok, a pessoa vai lá um mês, tira proveitos e depois desiste, não é? E agora eu pergunto, porquê que a pessoa haveria de desistir se num mês aquilo tivesse realmente a dar dinheiro? Não, eu acho que eu aderia de bom agrado a esse tipo de serviço. Se durante um mês eu visse que era um serviço de qualidade e que me estava a fazer dinheiro, porque não? Eu pagava. Desde que o pagamento, depois vamos falar mais à frente, e que a gente faça lucro suficiente para depois suster os custos, não é? Como é óbvio, porque estamos a requerer um serviço. Mas isto as garantias pouca gente faz, mas é interessante, mas cuidado com estas falsa ilusão de segurança, tá bom? Agora vamos para o terceiro tópico. Perguntas. Vocês fizeram a vossa investigação, viram se era legítimo, viram o registro, viram o ROI, o yield, essas coisas. E agora entram em contacto com o serviço ou com o tipster. Perguntas que podem fazer diretamente também. Tu registras as tuas apostas? Lá está, isto são perguntas válidas. Se as pessoas não registram nada, e vou bater neste ponto, é provável que sejam perdedores. Revelem amadorismo. Tu queres sempre evidências que sim, que ele faz um registro das apostas. E se vocês andam a comprar serviços e nem sequer se questionam onde é que está o registro desde o início da criação do serviço, sei lá, é como ter uma empresa e sei lá, não fazer contabilidade da empresa e depois como é que vais fazer o reporte às finanças e etc. Não, tens que guardar registro das coisas. Claro que eu sei que também nas apostas, principalmente os que trabalham com casas ilegais, não têm nada, porque senão, se forem apanhados pelas finanças, vão parar para a cadeia, como é óbvio, estão a trabalhar ilegalmente, eles sabem que estão. O engraçado é ver à revelia de todos e não lhes acontece nada, Mas pronto, registra as tuas apostas. Se ele disser que não, meus amigos, fuja, não interessa. Uma pessoa que não... Como é que vocês podem dar credibilidade a alguém que não nem sequer registra as suas apostas? Valha-me Deus, não faz sentido. E outra pergunta interessante, e esta é uma pergunta incomodativa, não é obrigatória, mas é interessante ver a resposta. Por que vendes as tuas tipos? Vejam, muitos de vocês poderão dizer, ouve lá, se tu és tão lucrativo, para que é que estás a vender as tuas tipos? É uma pergunta óbvia da vossa parte. E consoante a maneira como ele responde, pode dar indicativos se é uma boa pessoa ou não. Primeiro, ele pode responder calmamente, olha, eu estou banido de casas de apostas desportivas, por exemplo, e recreativas, E ele aproveitava, por exemplo, sei lá, uma espécie de sabedoria da multidão, ou seja, havia a diferença entre, digamos, na masterclass, das apostas esportivas, aproveitava essas ineficiências das casas recreativas. E as casas recreativas apanharam-no e foi banido, Ou seja, ele não consegue já aplicar o seu método. Então, acaba por fazer os mesmos estudos, mas acaba por vender essa informação. Eu não vejo mal nenhum. Claro que vocês todos podem fazer isso. Eu já vos dei conhecimento relativamente a isto. Vejam a Masterclass de apostas esportivas, tá bom? Depois, simplesmente, querem um rendimento extra mais estável, ou seja, se tiverem uma subscrição recorrente, de pessoas a querer as suas tipos, pronto, ganham dinheiro extra e também evitam a parte mais pesada, das casas de apostas. Não vejo mal nenhum nisto também, tá bom? Agora, quando vocês perguntam porque é que vendes as tuas tipos e tal, não sei o quê, se a pessoa começar a passar para a ofensiva, cuidado, porque a pessoa tem que compreender, ou o serviço tem que compreender que é natural estas perguntas, Se vocês têm curiosidade, então se és tão bom, para que é que estás a vender, É uma pergunta óbvia, mas pode haver N razões, eu dei aqui duas, tá? Agora, a resposta dele pode indiciar realmente que não é boa pessoa, tá bom? Vamos continuar, mais perguntas. Tu calculas o teu MPO, esta aqui foi para brincar um pouco convosco, partilhas. A maior parte das pessoas nem sabe o que é o MPO, não é? Mas pronto, é o Minimum Profitable Odds. Mas aqui no canal a gente já falou isto, mas com outros nomes. A ideia principal disto é a seguinte, e eu acho que é a parte mais importante de todos estes serviços de tipsters e serviços, etc. Primeiro, o tipster sabe que odds são necessários para a aposta de ter sucesso? Porque um tipster profissional vai apostar no valor.
não é? É porque ele, teoricamente, tem um método para calcular as probabilidades dos seus eventos e depois compara com o que está no mercado e vê se existe valor. Ou seja, se o mercado tiver a oferecer uma odd superior àquela que ele considera justa, ele vai apostar nessa, vai fazer essa aposta, não é? E sim, é apostar com valor, porque vê a linha, se calhar não está bem feita por algum motivo e vê ali valor e é ali que ele deve apostar, não é? Agora, as pessoas que nem sequer sabem criar uma linha, nem sequer sabem calcular probabilidades, como é que vocês podem ter confiança num tipster? Vocês querem tipsters que vos deem apostas de café? Meus amigos, sem método de precificação, fujam! Não é? Se eles não têm um método para precificar as coisas, como é que eles descobrem valor no mercado para fazer as suas apostas? Vamos falar disto depois também um pouquinho nas stakes. Mas estão a ver? Não faz sentido. Como é que eles descobrem valor? O valor é que acordam, o Benfica vai jogar, tem muito valor apostar neles. Deixem-se de amadorismo, está? Eu tenho aqui uma nota. Quando vocês perguntam, não é? Como é que é o método, como é que eles calculam? É assim, o tipster não vos vai revelar o segredo das suas apostas, mas deverá explicar sumariamente metodologias e ideias por trás. E se ele explicar, e se ele tiver essa preocupação, também aumenta a confiança na aquisição do serviço de investimento, não é? Eu, se tivesse um serviço destes, eu passava-vos a dizer, olha, eu faço mais ou menos assim, claro. Por exemplo, vamos pôr tinha um método de regressão linear e tinha uma ponderação, tinha pesos para várias variáveis. Eu não vos ia dizer quais eram os pesos dessas variáveis, não é? No meu método, não é? Agora, podia-vos dizer que tinha um método, criava a linha, uma regressão linear, etc, etc. Estão a ver? Por isso, enfim, eu acho que o ponto importante que eu quero que vocês guardem aqui é realmente se ele tem um método de precificação, não é? E vejam que eu estou a falar isto também mais de uma perspectiva pré-live, tá bom? Cuidado, não confundam com o live e o live depois vamos falar mais à frente. Mais coisas. Qual é o método utilizado para apostar? Meus amigos, se virem serviços de tips e tipsters em que vem martingale, Fibonacci, lá está, estamos a ir novamente para a esfera do amadorismo, tá bom? Eu fiz aqui um quadro de 2 métodos mais utilizados pelos apostadores. Eu digo que um é mais na fase inicial e outro é numa fase mais avançada. Vamos lá, é o stake fixa, ou seja, apostam sempre a mesma stake face à banca inicial, e uma stake variável. Muitas vezes utilizam uma stake fracionária do critério de Kelly. Se não sabem o que é o critério de Kelly, tenho vídeos sobre isso, mas Kelly, basicamente, vocês apostam, quando vêm uma aposta de valor, lá está a questão da precificação, quanto mais valor tiver a aposta, mais vocês vão apostar. Não é? Ninguém utiliza o critério de Kelly total, mas há muitos que utilizam o critério de Kelly fracionário, de um quarto, um quinto, para dimensionar a aposta que vão fazer. Mas o Kelly está muito ligado ao valor das apostas. Tá bom? E vejam, tenho aqui uma comparação. Média de yield. A yield numa stake fixa é mais ou menos constante. É sempre a mesma stake, depois vai se manter constante no longo prazo. A stake variável é um bocadinho mais baixa que a stake fixa, mas o que acontece? Porque as stakes são variáveis, não é? Não é sempre a mesma stake. Aqui, se eu tiver uma banca de 100 e apostar €1, é sempre €1. Aqui, quanto mais lucro for fazendo, a minha stake pode ser €1, 2, 3, 4, 5, depende, não é? de como a banca está a crescer. No entanto, a stake fixa tem uma baixa influência na variância, porque vocês sabem, não é? Se tiverem uma má associação vão perder 1, 2, 3, 4, 5, estão sempre a perder em percentagens iguais face à banca inicial, e quando cresce é a mesma coisa. Já o stake daquela é ligeiramente mais alta que a stake fixa. No entanto, também quando estão a perder, por exemplo, com a stake variável, a stake vai pegando uma percentagem cada vez menor da banca, não é? Média de lucro aumenta linearmente, é uma stake fixa, ela sobe linearmente ou desce linearmente com as apostas. Já a stake variável, se tiverem um bom método, aumenta exponencialmente, porque a percentagem que apostam vai ser cada vez mais alta, não é? Que é o que eu falo aqui, na média do tamanho da stake. Stake constante, o turnover é mais baixo do que, por exemplo, o turnover do critério de Kelly, se tiver a dar lucro, não é? Se não tiver a dar lucro, vamos apostando cada vez menos. Mas estão a ver, a stake aumenta em percentagem face à banca, e é como se sempre fazem uma aposta, tem uma nova banca na stake variável com fração de Kelly, enquanto na stake fixa é sempre a banca relativamente à banca inicial. O risco é assim, eu muitas vezes aqui no canal recomendo-vos stake fixa para vocês começarem. Porquê? É um método fácil, não é? Ou seja, tem uma banca, sei lá, de 100, muitas vezes vocês dizem 100 unidades, cada unidade vale 1%, e pronto,
mas existe o risco de perderem a banca toda. Se tiverem uma solução má de 100 apostas, se calhar poderão perder a banca toda. É pouco provável, não é? Depois depende também da percentagem da stake, não é? Vocês vão usar face à banca, mas eu só recomendo 1%, 0.5, 2, talvez no máximo, tá bom? Supondo que é a banca, não é? Não se esqueçam também que a banca às vezes não é o que tem na casa de apostas. O que tem na casa de apostas é uma fração da banca que poderá estar numa carteira tipo Skrill. Estão a ver? E que vocês puseram uma fração dela. Tá bom? E depois quando vocês fazem percentagem face à stake ou face à banca que tem dentro da casa de apostas, claro que este valor, em vez de ser 1%, poderá ser 10%. Mas no global é 1% da banca global. Pronto. Na stake variável, a banca é teoricamente impossível de rebentar, não é? Porquê? À medida que perdem, a banca vai sendo, vocês vão arriscando cada vez menos. Estão a ver? Ou seja, enquanto aqui apostam sempre 1%, se estiver a correr muito mal, a banca depois começa a apostar 0,7, 0,6, 0,1, não é? Teoricamente nunca rebenta a vossa banca com a stake de Kelly, tá bom? Claro que pode ficar tão pequenina que as casas de apostas já nem aceitam a vossa stake. Pronto, continuando. Vejam, e isto é muito importante. Eu vejo também muito este erro. Não é a confiança que deve definir a stake, mas sim o valor da aposta. E isto está muito ligado também à questão da stake variável do critério de Kelly. Quanto mais valor tiver a aposta, mais vocês devem pôr dinheiro. Apostem no valor. E novamente, como é que vocês sabem que a aposta tem valor? Não é? Tem que ter um método de precificação. O serviço tem que saber dizer, olha, a odd está, sei lá, está a 1,80, o meu método, sei lá, diz que a odd devia estar, sei lá, a 1,70, ou seja, a odd de 1,80 tem valor. Por exemplo, isto também pode acontecer para os underdogs, pode ser nos handicaps asiáticos, tem que haver uma precificação. Deixem-se de amadorismos. Vejam, este rigor. Vá, continuando, perguntas, chateiem-nos. Se eles não quiserem, pronto, olha, não atiram, perdem eles, não é? Agora, quarto ponto, vamos supor, vocês têm um bom tipster, mas há mais cuidados, ok? Vocês chegam à conclusão, epá, este gajo parece um bom tipster. Vamos lá, qual é a banca inicial recomendada? Isto é importante, porque a banca não pode ser demasiado grande relativamente aos limites do mercado. Isto, se calhar, a maior parte de vocês não tem problema com isto, não é? Como é óbvio. Mas, chega um ponto, para já, as casas de apostas não deixam apostar com qualquer dinheiro. Por exemplo, os mercados exóticos, as stakes normalmente são muito mais pequenas. Vocês não conseguem entrar com tanto relativamente, por exemplo, ao mercado, sei lá, da Premier League. Estão a ver? E se o tipster, por exemplo, foca-se muito nos mercados mais exóticos, poderá ser depois mais difícil vocês terem retorno do vosso dinheiro se o serviço dele, por exemplo, for caro. Estão a ver a ideia? Na Betfair é a mesma coisa. Quando vocês chegam a um patamar de elite na Betfair, o mercado é que vai dizer o dinheiro com que vocês podem trabalhar. Vocês gostavam de pôr, sei lá, 1 milhão lá, mas não dá para pôr 1 milhão, não é? Depende muito das competições. Mas 1 milhão é complicado de pôr, não é? Imaginem, sei lá, o Campeonato Brasileiro, sei lá, a segunda Série B, sei lá, stakes que estão no mercado, com gaps, sei lá, 50 euros no máximo. Vocês não podem pôr uma stake de 1000, o mercado não consegue. Porque no trading vocês querem entrar e sair rápido, né? Querem poder sair facilmente da vossa posição, não é? Se estiverem em apuros. Por isso, o mercado também tem cuidado com a banca com que trabalha, não é? Mas pronto, este não vai ser um problema vosso. Espero que seja no futuro, não é? Como é óbvio. E hoje vamos focar mais nas questões punta. Depois, a banca tem que ser o suficiente, não é? Pensem nisto, para vocês terem lucro, pagar o serviço e um custo de tempo investido, porque vocês vão ter que investir tempo, vocês vão ter que o acompanhar, vocês vão ter que... E esse tempo que acompanham, poderiam estar a fazer outras coisas, estão a ver? Eu vou passar aqui algo que vi muito interessante, este Nishikori, o Tennis Pro Better, ele é um tipster da PQ, ou seja, dá tipos de ténis, não é? E ele perguntou, fez um survey e perguntou qual é a média da stake, né, que vocês utilizam. Ele pôs entre 0,50, 50 e 100, 100 e 500, depois mais 500. A maior parte das pessoas, teve aqui 462 votos, e a maior parte das pessoas respondeu 45,9%, menos 50 euros. E foi super interessante o que ele disse. Dá-lhe uma boa reputação. Porque ele diz, ele só recomenda a subscrição ao meu serviço de PIX para quem utiliza stakes acima de 100 euros. Ou seja, havia aqui uma quantidade de pessoas, 40, 50, 65% das pessoas, vejam,
basicamente não deviam se calhar aderir ao serviço dele, e ele está a dar este conselho. Ou seja, ele quer pessoas que tenham um grande turnover, não é? E porque o serviço poderá ser pago a peso de ouro, não sei se é o serviço da Pico, não é? Claro, paga-se por piques, o que é. E quanto melhor for o tipster, mais caro fica o pique desse tipster, o que é super interessante, ao contrário da Blog ao Beta, que eu testo, mas pronto. Mas estão a ver, e revela um pouco de sabedoria da parte dele, não é? Apesar que a grande maioria, lá está, é um mercado recreativo, diz que gosta entre 0 e 50, e este mercado recreativo não está preparado, se calhar, para ter um serviço profissional de tipos, não é? Dá muito que pensar. Depois podem ver, vão ver ele trabalha muito também às vezes com a matemática, vão ver que é um tipster, mas também faz as continhas, valores P's, intervalos de confiança, coisas desse género, parte da estatística que eu já falei noutros vídeos, ele trabalha também com isso, não é? Para verem também, isto não é... Tem que haver uma matemática associada também a ser um bom serviço ou um bom tipster. Continuando então, temos um bom tipster, mais cuidados. A que horas coloca as apostas? Vejam, ele dá ao tipo, vocês têm tempo para apostar, é muito em cima da hora, e eu estou a focar mais na questão do punter pré-live, não é? Tem uma programação, não é? Como é que vocês depois conseguem acompanhar? Em termos práticos, ok, compraram o serviço, agora como é que vai ser a programação? A que horas é que ele costuma dar Tem que haver assim alguma ideia, não é? Ou é um grupozinho de Telegram, e depois, olha, esta é a tipo hoje, está feito. Pá, não, temos de ter as coisas profissionais, não é? Isto não pode ser amadorismo. Então, querem levar isto a sério ou não? Não é? Atenção, a que horas coloca? Qual é o calendário? Como é que normalmente faz as coisas? Tá bom? Terem uma ideia. Qual é a casa de apostas que utiliza? Ou casas de apostas também. Vejam, casas de apostas recreativas constantemente. Se eu utilizar este tipo de estratégias em casas recreativas, existe uma limitação e ban dessas casas, né? Se vocês forem lucrativos, eles vão vos banir. E será um mau serviço a longo prazo, porque vocês que seguem-no são lucrativos e depois já não vão conseguir fazer apostas. Além de mais, o ideal era ser então casas profissionais. Porquê? Porque elas não vos vão limitar. Claro que aqui existe um problema, não é? Onde se faz mais dinheiro é nas casas recreativas, porque já falámos isto também na Masterclass, não é? De apostas esportivas, não é? Muitos às vezes aproveitam as ineficiências entre a casa recreativa e a casa profissional. E pronto, só que isso só conseguem explorar até certo ponto e tem que saber fazer bem isso, senão as casas detectam que vocês estão a fazer isso, tá bom? Por isso, cuidado com se for alguém que utiliza casas recreativas constantemente, principalmente os que andam nas afiliações, que é só cadastrar e estão-se a cagar para o que vos acontece, tá bom? Querem encher os bolsos. Vamos lá, mais coisas. Disponibilidade das odds. Tipsters bons podem influenciar o mercado e os movimentos das odds. Não devem escolher alguém com muitos seguidores ou alguém que tenha muita gente no seu serviço, porque vejam, senão vão prejudicar as pessoas, não é? Vocês querem um tipster que realmente vos dê este tipos, mas se ele for tão bom, sempre que ele der uma tip, toda a gente vai atrás. Isto faz lembrar quando o Psychoff dava tips, não era? No Twitter. Sempre que ele dizia que ia dar um golo, toda a gente o seguia, não é? Toda a gente. E aquilo via-se o impacto que ele tinha, às vezes, no mercado, no jogo que ele estava a fazer. De repente, o over ou o under ficava ali cheio de dinheiro, ficava ali um muro e aquilo, durante algum tempo, não passava. Estava tudo a segui-lo cegamente, que eu achava o fenómeno espetacular. Mas pronto. Outra coisa, será que o tipster utiliza a sabedoria das multidões? Isto tem a ver com a disponibilidade das odds, não é? Vejam, se ele aposta nas casas recreativas e quer aproveitar a ineficiência com as casas profissionais, vocês sabem fazer isto, eu já vos ensinei na Masterclass, né, das apostas esportivas. Vocês não precisam também dele, não é? Mas pronto, é interessante ver que tipo de abordagem é que ele utiliza e realmente ele pode não dizer, mas podem realmente tentar perceber se ele está a tentar aproveitar ineficiências do mercado. Para mim, um bom tipster limita entradas. Todo o grupo beneficia e evita resellers. Veja, há muita gente que faz resell, não é? Revende então as tipos de outras pessoas. Ou seja, não tem trabalho nenhum. Vamos supor que o serviço custa, sei lá, 10. Né? Eles vão lá, pegam na tip e depois, se for preciso, vendem nas mais caras porque o público que ele normalmente atinge está disposto a pagar mais. Se calhar um exemplo mais simples é, por exemplo, vejam, um tipster que se calhar é inglês e alguém adere ao serviço dele.
e ele é um espanhol. O espanhol sabe que o seu público-alvo se calhar não vê tantas coisas destes ingleses. Aliás, vou pegar nos brasileiros que é melhor até. O brasileiro. O brasileiro segue o inglês, recebe a tip, e o brasileiro depois vai passar ao seu público, que até se calhar pode haver público que nem sabe falar muito bem inglês, não é? Então facilmente não encontra esse tipster que se calhar está a vender esse serviço, e ele vende mais caro. Por exemplo, estes resellers já há muito. Por isso é que eu digo, um bom tipster se calhar limita as entradas, está bom? Isto é se ele tiver um site ou algo do género, ou um serviço. Acho que a Blogobet tem isso, dá para restringir, não é? As entradas. A Pico já não me recordo, mas a Pico paga-se por Pico, não é? Podes comprar blogs, etc, etc. Enfim, e sai muito mais caro, porque compras o Pico individualmente. Por isso, cuidado. Eu acho que todos os bons tipsters ou serviços devem limitar as entradas de pessoas no grupo, porque quando eles entrarem, depois já não há esta influência nas odds. Todos entram com calma, não entra de repente uma enchente de dinheiro se calhar, e o mercado passam mais despercebidos, a meu ver. Por isso, disponibilidade das odds, cuidado a que horas, qual é as casas que utiliza, e se conseguem apostar logo, etc, etc. Continuando, garantias de apostas exatas por semana. Vocês já fizeram a vossa investigação, mas ele diz, olha, eu garanto 10 apostas, todos os dias 3 apostas em empates, por exemplo. Todos os dias 3 apostas em empates. Meus amigos, ninguém consegue encontrar valor exatamente todos os dias nas apostas do empate. É de estranhar. Fujam. As oportunidades boas não se encontram a toda a hora no mercado, né? Pensem, sabe, na malta do trading. Vocês nem sempre no jogo têm oportunidades para entrar, não é? Podem fazer uma abordagem. O trading é um mau exemplo. No trading eu acredito que há sempre oportunidades. Agora, nem sempre as pessoas gostam de fazer certas coisas, mas podem ir uma abordagem de mercado, pode ser uma abordagem mais técnica, etc, etc, uma abordagem mais qualitativa. Mas nas apostas não há sempre apostas de valor, não é? Por isso, estranhem, não é? Quando alguém vos garante que tem N picos por semana. Não podem garantir isso, não sabem o que vai acontecer até lá. Por favor, tenham cuidado com a publicidade paga de euros de Facebook, Instagram, etc. Cuidado com isso. Não quero dizer que sejam todos maus, mas sabem que a maior parte é scammer ou amador. Revejam os pontos que já falámos anteriormente, tá? Por favor. Mais cuidados. Não tem gestão de banca. Isto também... Qual é a gestão de banca deles? Se não tem gestão de banca, fujam. Não interessa. Tá? Já me faz lembrar aqueles grupos de Martingale e Fibonacci. É tudo um amadorismo extremo, a meu ver. Tá? Não se metam nisso. Querem pagar por um serviço? Procurem por alguém que respeite muitos destes pontos que eu vos estou a comentar, tá bom? E conseguem encontrar. Agora, poderei não estar disposto a pagar por isso, mas isso é outra história, tá bom? Convençam-se. Não se pode ganhar sempre, mesmo apostando com valor. Um bom serviço presta informação transparente para os seus clientes. Não se deixe enganar, por exemplo, pelos lifestyles das apostas, né? Epá, o gajo trabalha com apostas, tem um Ferrari, tem os modelos, não sei o quê. Eu também consigo, epá, vou então comprar o serviço dele, que é para eu também ter acesso àquele estilo de vida, ter um casarão e tal, etc. Meus amigos, vá lá, deixem de ser ingênuos, por favor, tá bom? Já vimos a questão do bom tipster, vamos agora para as notas finais, que isto já deve estar longo. Então vá, notas finais. Vamos supor que o tipster tem um serviço de subscrição de 100. Isto é uma questão simples. No mínimo dos mínimos, eu acho que devem ter uma banca 10 vezes o preço da subscrição. Ou seja, se o serviço dele custa 100, a vossa banca devia ser 1000. Tá bom? Para começar, isto é importante. Poderá ser mais consoante os parâmetros por ele fornecidos, drawdowns associados, stake, outras variáveis. Tá bom? Isto é só para terem uma ideia, não é? Se o serviço custar 10, devem ter pelo menos uma banca de 100. Estão a ver? Claro que depois a stake que vão utilizar, quer seja fixa ou quer seja em percentual, possivelmente será fixa para muitos de vocês. Depois pode ser 1%, 2%, ou seja, em 6 seria 2 euros, né? Mas não se esqueçam que ainda tem que pagar o serviço todos os meses de 10 euros, não é? Por isso tem que ganhar o suficiente para pagar essa subscrição, não é? Por isso é que eu ponho aqui, não se esqueçam que o investimento inicial será de 1000 mais 100, ou seja, 1100 e não 100. Vocês pensam que o investimento inicial foi só a subscrição, mas não, porque vocês querem ter a banca suficiente para seguir rigorosamente o tipster. Se é para pagarem o serviço, pelo menos deem-lhe um mês, não é? Deem-lhe realmente o benefício da dúvida, porque já fizeram a vossa investigação e acham mesmo que é uma pessoa séria, para o acompanhar durante o mês. E para isso tem que ter banca.
Porque podem ter a infelicidade de ser o mês em que as coisas correm mal, não é? Infelizmente. E se calhar depois já no próximo mês já não vão aderir ao serviço. Pronto, isso acontece, não é? Mas, pá, entrem, tal como os serviços têm que ser profissionais, vocês também têm que ser profissionais e respeitar o dinheiro e fazer as coisas direitinho, não é? Para depois não dizerem mal também destas pessoas de tipos ou de serviços, tá bom? Por isso, cuidado, que estou a defendê-los, tá? Não é tudo mal, tá? Estou a tentar ajudar as coisas a adquirir, mas por um lado também é uma crítica construtiva para os serviços tips aprenderem a prestar um melhor serviço a toda a gente, tá bom? Continuando, esta análise foi considerada um tipster punter pré-live, ou seja, e porquê é que eu digo pré-live? Às vezes as pessoas têm mania do trading, apostas em live, é assim, apostas em live realmente têm mais vantagem, mas é o que eu vou dizer aqui. Existem bastantes problemas de tipsters punter pré-live. Vou dar alguns exemplos. Acessibilidade às odds, casas de apostas, questão de... Vejam, está a dar o jogo em live e depois o tipster diz, ei, eu vou entrar. E vocês estão onde? Não é? Vocês veem a tipo que ele dá, vocês estão a pagar por um serviço lá 50, 100 euros, 10 euros, não interessa. Não conseguem apanhar os tipos deles, é o problema. Quando é in live, vocês não conseguem ter o mesmo registro que a outra pessoa. O tempo da aposta. Epá, eu vou entrar, olha, eu já vi isto, não é? Quando andava às vezes na academia, fazia os acompanhamentos, a academia de apostas, malta muito porreira, vão lá visitá-los que eles ajudam bastante os iniciantes. Eles às vezes fazem a aposta, diziam, olha, vamos entrar, eu entrei agora no over qualquer coisa. E não é que no minuto seguinte dá o golo, eles ficam todos felizes, ei, a grande entrada, e depois há muitas pessoas a dizer, não é? Ei, eu não consegui entrar, eu estava a pensar, não sei. Às vezes, coitados, eles não têm culpa, não é? Realmente, pronto, tiveram assim, e isto vai acontecer várias vezes, tá bom? Isto vai acontecer várias vezes. Enfim, as apostas em live são interessantes, mas se vocês pagam por um serviço de tipsters ou de live, cuidado, normalmente os tipsters em live têm um yield mais elevado, é verdade, têm sim senhora. Mas vocês vão ter muito mais variância com esses tipsters porque não conseguem acompanhar tudo. E aliás, podem ter a infelicidade de apanhar a sucessão má. Vou pegar outra vez no Psychoff. Eu lembro, quando ele dava as tips, houve uma vez que ele acho que andou numa sucessão de 8 heads seguida, 8 ou 9, já não me recordo. Bem, esqueçam, quase que matavam um homem, não é? Aqueles punters, né? Aqueles desmiolados que entram só porque a pessoa diz, não é? Não tem qualquer noção de variância das coisas, apanharam essa sucessão má, só diziam mal do homem. E o que eu acho uma estupidez, ele fazia aquilo na brincadeira, dava os alertas e depois ainda dizia, quando era para ganhar, aí é o maior do mundo, quando é para perder, enfim, já sabemos como é que são as pessoas, não é? Mas pronto, não há nada a fazer. Outra coisa, os punters em live, lá está, esta colisão com a vida pessoal e profissional. Vocês não conseguem estar disponíveis, não é? 24 horas só para seguir aquele tipo, principalmente se ele não tiver. Veja, em live é difícil definir um calendário, não é? Ele pode dizer, vamos fazer o jogo tal, não é? Mas mesmo durante o jogo, vamos supor que vocês precisam de ir, sei lá, à casa de banho. E ele dá a tip e vocês perderam, não é? Estão a ver, a ANC em live cria muitos problemas pagar serviços por live de punter. Por isso é que eu foquei toda esta análise nos punters pré-live, tá bom? Que é o que faz mais sentido para mim. Especialmente eles devem dar a tip, também não é uma hora antes do jogo começar, não é? Esses são os que eu chamo às vezes quase a aproveitar a sabedoria das multidões. Não, é com alguma antecedência e tentar encontrar valor de mercado antes que a grande maioria se manifeste, tá bom? Vá, meus amigos, como é que é? Agora, com isto tudo, com os vossos apontamentos, com as vossas notas, será que já sabem o que é um bom tipster? Será que compensa então pagar pelo serviço? Será que é um serviço fraudulento? Eu espero que esta aula, não é, um pouco longa, vos ajude realmente a identificar estas coisas. E agora também há uma coisa interessante, não é? Não é fácil ser um bom tipster ou prestar um bom serviço, pois não. Esta é a dura realidade, não é nada fácil, apesar de venderem-vos muita facilidade, todos querem, mas ser tipsters, ganhar dinheiro com isso, mas as pessoas que às vezes querem ser tipsters, é aquele tipster amador, querem ganhar uns troquinhos com isto, etc. Agora, se querem um serviço profissional, meus amigos, há muita coisa que vocês têm a ver, porque vejam, é o vosso dinheiro. Ganharam arduamente, ou então é o cartão de crédito dos vossos paizinhos que andam a gastar sem eles saberem, mas quer dizer, esse dinheiro custa a ganhar, porque vocês não vão na rua, ninguém vos dá dinheiro de borla, não é? Então para que é que vão dar dinheiro de borla a estas pessoas se nem sequer
investigam, não é? Se nem sequer tentam verificar se realmente é um bom serviço, se é fraudulento, se é um bom tipster, etc. Tem que ir todas as ferramentas para poderem avaliá-lo, tá? Corretamente, e terem mais segurança se estão a adquirir um bom serviço. Mas, meus amigos, nem tudo é mau. Eu costumo dizer que existem sempre alternativas. E a alternativa é podem ver o meu canal. E no meu canal, vejam, já aprendemos a analisar, a avaliar dados e jogos, aprendemos a criar modelos matemáticos, aprendemos a lidar com a parte psicológica, aprendemos a não gastar dinheiro com tipsters, aprendemos a ter gosto por estudar algo que vocês gostam de fazer. Todos vocês às vezes vêm para aqui porque gostam de apostar, não é? É algo recreativo, se formos a ver. Mas se estudarem porque querem aprender mais, é uma maravilha, a meu ver. Eu adoro estudar sobre estas temáticas, mas pronto, isto sou eu. Aprendem a gerir a banca, não é? E aprendem a aturar-me, porque eu sou um chato de primeira no que toca a incentivar-vos no desenvolvimento pessoal. E sou mesmo, não é? Eu criei este canal mesmo para vos ajudar, não é? Não tenho assim nenhum motivo escondido, não quero ser milionário. Eu já estou, é o que eu costumo dizer, já estou muito bem na vida. Isto é um hobby, dá muito gosto ensinar-vos. E pronto, e é bom de vez em quando ver que algumas pessoas dizem que eu as ajudei. Pronto, essa é a minha grande recompensa, acreditem. Enfim, vocês aprendem muita coisa com o meu canal e acredito que muitos de vocês até deixaram de procurar estes tipsters porque já começaram a criar os vossos próprios modelos. Isso é uma satisfação imensa. Por isso, muito obrigado. Eu fico muito feliz de ter ajudado tantas pessoas, tá? Vá, meus amigos. Obrigado, tá, por me aturarem nesta aula. Espero que tenham aprendido bastante e espero que nunca mais sejam enganados com estes serviços tipos. Agora, vocês têm o conhecimento, né? Só são enganados se quiserem, né? Se quiserem viver num mundo da ilusão, não posso fazer nada, né? O dinheiro é vosso. Por isso, nunca mais sejam enganados e não se esqueçam também, o único lugar onde o sucesso vem antes do trabalho é no dicionário, tá bom? Não procurem estas facilidades, meus amigos. Se querem ser bons em qualquer área, trabalhem, tá? O dinheiro é um produto, né? Vocês devem se focar no processo. O processo, como é que eu posso ser melhor? Se vocês se tornarem-se melhores, o dinheiro vai ser uma consequência. Não deve ser tanto o objetivo. O vosso objetivo deve ser no processo de melhoramento da vossa pessoa, tá bom? É esta a mensagem que deixo para vocês, tá? Vá, um grande abraço. Se gostaram deste vídeo, deixem o vosso like, partilhem com os vossos amigos, principalmente aqueles que querem aderir a serviços, que espero que aprendam alguma coisa. Gostava que toda a gente visse este vídeo e até um próximo vídeo, sim? Tchauzão, fiquem bem.